Ressonância. Olá, bem-vindos ao Ressonância, podcast da 55SP. Eu sou a Júlia Morelli e hoje eu vou conversar com a Catarina Duncan. Catarina é carioca, atua como curadora com foco em práticas culturais e identidades territoriais da América Latina. É formada em Culturas Visuais e História da Arte pela Goldsmiths College, University of London, e é curadora do Solar dos Abacaxis. Em 2021, a Catarina recebeu a Bolsa de Pesquisa Curatorial da Fundação Cisneros no MoMA, com o projeto Reconexões Territoriais. Ela foi parte da equipe curatorial da 32ª Bienal de São Paulo, em Certeza Viva, e do 36º Panorama de Arte Brasileira, Sertão, em 2019. Parte curatorial do Pivô, Arte Pesquisa, e foi curadora da programação pública da obra Curabrá, Curaté, de Ernesto Neto, na Pinacoteca, em 2019, entre muitas outras coisas. Bem-vinda, Cata, e obrigada. Obrigada, Júlia. Bom, Catarina tem muitos assuntos e muitos projetos incríveis para conversar aqui com a gente, mas eu queria começar a nossa conversa por mais um projeto aí que ela é a curadora, que é o Arte em Campo, que é da ARPA, Feira de Arte, que acontece agora aqui no Pacaembu, e que é a ocasião que a gente está lançando esse podcast. A ARPA foi um convite da Camila. A Arte em Campo aconteceu, teve a sua primeira edição, né, em 2020, durante a pandemia mais intensa, né? E a primeira edição aconteceu toda num processo de organização interna, mas foi dentro do estádio, né? E esse ano a Camila e o Viva Project estão desenvolvendo uma feira de arte lá dentro, e quiseram fazer uma segunda edição do Arte em Campo. Eu fui convidada para fazer a curadoria dessa edição. E a gente resolveu que, nesse caso, o Arte em Campo vai acontecer todo no espaço público. Então, a exposição é uma exposição de obras ao ar livre, né? Que podem estar expostas ao tempo, né, de alguma forma. Tem obras dentro da marquise e fora também. E eu desenvolvi esse projeto, que é singelo, assim, mas é um projeto que se chama Na Rua, no Meio do Redemoinho. É o título da exposição. Que lindo! É uma frase do Grande Sertão, Veredas, Tá. do Guimarães Rosa, em que ele repete, né, algumas vezes: o diabo na rua, no meio do redemoinho. O diabo na rua, no meio do redemoinho. E a primeira leitura que eu fiz do Grande Sertão, muitos anos atrás, eu tinha entendido assim essa frase como: o diabo habita o meio do redemoinho, né? O que é o meio do redemoinho? Por que o meio do redemoinho? O meio do redemoinho é o lugar do estático, o lugar do vazio, o lugar do parado. Onde está parado? E o redemoinho, o movimento, o fluxo em si, é onde as coisas acontecem, onde as coisas se movimentam, é na rua, né? É a rua. E aí essa ideia de pensar uma exposição feita para a rua, né? Que não é uma exposição que pode tentar ou ter qualquer tipo de intenção museológica ou de experiência de galeria, é uma coisa muito mais... Feira também, né? Porque a experiência usual da feira quer dizer, não é só parede, mas ela normalmente é muito parede, né? Então isso é muito interessante. E ela é muito... as experiências dentro desses espaços, elas são muito controladoras para o corpo, né? Sim. Você anda por aqui, depois você vira ali, sabe? Tem uma sensação corporal mesmo de arquitetura, né? Que te dá essa condução que é quase urbana ali dentro desses espaços. E lá fora, a expografia é toda pensada de maneira circular, com outros atravessamentos. Você dá voltas para ver o trabalho e tem que voltar para o mesmo lugar. E você volta diferente, né? Tem a ver com essa experiência do redemoinho em si, Sim. que é uma experiência de entrega, de se deixa perder, não tem início, não tem fim, não tem meio, não tem começo. Não tem, que ótimo. É um pouco isso, assim. É um desafio grande, porque é uma curadoria a partir
das seleções das galerias, né, e dos artistas. Sim. Então, é como se fosse, continua sendo uma feira. São stands. Uhum. As galerias da arte em campo é como se elas tivessem um stand lá fora. Lá fora. Mas uma oportunidade de um outro ângulo, de uma outra história. Exatamente. Mas é diferente de uma curadoria na qual você seleciona. Sim. Exatamente. Mas é maravilhoso, porque você se surpreende, você lida com outros desafios, você, enfim, faz associações que você nunca faria. Então, tem uma certa. Tem que entregar mesmo, assim. Claro. Essa metáfora do redemoinho, ela é bem. Ela é interna e externa, sabe? Ótimo. São quantos artistas? São 15 artistas, se eu não me engano. 13. Tá, 13. 13 artistas. São 13 artistas, mas são, sei lá, 28 trabalhos. São 28 trabalhos de 13 artistas. Então, os trabalhos. Exatamente. Não, são 13 galerias. Tá. Cá. Mas é mais ou menos um número assim. Eu sei que são 28 trabalhos. 28. E a gente fez algumas relações, assim. Por exemplo, lá no Pacaembu tem a Feira Livre, né? Sim, uhum, o sábado de Feira Livre. Na verdade, ela acontece na terça, na sexta e no sábado. Ou Ela tem mais dias, olha lá. São 3 dias na semana. Um dia é só pastel e caldo de cana, mas tem as... Que é um clássico lá. E para mim foi muito sobre, putz, que território é esse que eu estou entrando, né? Vão chegar 30 obras alienígenas e pousarem aqui. Sem E a nenhum. relação com esse território, a gente pede licença, a gente se comunica com as pessoas que já trabalham aqui. Então, eu fiz alguns exercícios, né, de ida para esse espaço e de conversa com as pessoas que trabalham lá, que cuidam das barracas, e 2 trabalhos são pensados para e com a feira, né? Um é do Lucas Dupin, que é uma obra que ele fez na Bolsa Pampulha alguns anos atrás, em que ele remonta uma barraca com retalhos de barracas da Feira Hippie de BH, Olha. a feira sendo montada e desmontada, né? Então você, enfim, acessa um pouco esse universo, mesmo sendo outro contexto e outra feira, você pensa sobre isso, né? Claro. Sobre arquiteturas espontâneas. Tem uma obra do Bené Fonteles que tem essa relação também da arquitetura espontânea, sabe? Das construções, que é uma mesa feita por alguns indígenas Cariri, e é uma construção que eles vão pensando o redemoinho com alguns arames farpados, e você constrói com aquilo que você tem disponível, né? E a feira, ela surge muito desse lugar, né? O que que brota, o que que desmonta, o que que vem, o que que não vem. E um outro trabalho, que é um trabalho do João Loureiro com a Ana Dias Batista, que eles desenvolveram juntos. Que bom, olha que legal. Os dois. E os dois vão fazer um processo de escultura em frutas. Na verdade, mais especificamente em melancias. Assim. Então, eles vão estar lá direto fazendo essas esculturas nas frutas, enfim, essa convivência nesse espaço. Máximo, que máximo. Acho que vai ser bem legal, assim. São vários eixos que vão atravessando, assim, a pesquisa. A gente fez também alguns exercícios de mostrar fotografia nesse contexto. Dentro do... Quando você pensa no espaço público, você se limita às vezes, né? Exatamente, a fotografia não é um meio que você vai inicialmente imaginar. Fotografia não dá, pintura não dá, sei lá o que não dá, sendo que assim, claro que a pintura dá, né? Você tem ruas inteiras pintadas. Exato, se você pintar. Não dá a tela, né? A tela fica mais... Exatamente. A gente até fez alguns projetos para isso, mas acabou não rolando. Mas fotografia, sim, são 2 trabalhos. A gente está fazendo LAMP, né? Aí, é. É um pouco pensar essas estruturas, né? Porque às vezes dentro do escopo da arte, né? A gente não tá incluindo certos processos que fazem parte, né? De certa forma, não inclui o público, né? O espaço público, e com isso, o público geral também. Que ótimo. Exato. Então, acho que é um pouco isso, assim, estamos desenhando e está sendo bem bonito, assim. A maioria das obras já existiam, algumas são novas, algumas são em novos formatos, né? E
E acho que é isso, assim, é um território que está aí sendo ressignificado de várias formas. Então, eu falo disso, sim, sobre territórios em disputas e o que isso significa, para a gente tentar elaborar, né, entender Entender. realmente, coletivamente, esse espaço. Mas são propostas, né? Acho que tem força aí. Com certeza. Bom, enquanto a gente está aqui falando podcast, já vai estar, né? Isso já vai estar à mostra e eu mesma e todo mundo já vai poder ver, uma vez que está no espaço público também. Então é isso, as pessoas que não precisam entrar na feira para ter acesso a essas obras. Isso também é muito legal. É totalmente gratuito e vai estar lá, enfim, 24 horas durante 5 dias. Abre no dia 1º de Só no junho período da feira. e fica até domingo, dia. Tá. Então é uma oportunidade aí para quem não quiser, puder ou entrar na feira, de durante esse período participar de uma maneira gratuita. Muito legal. Parabéns, muito bom. Um outro projeto aqui seu que eu andei ouvindo um pouquinho, que eu não falei, é a plataforma crítica do Brenan. E eu ouvi o podcast, eu ouvi especificamente o do Ernesto e da Camila, desculpa, eu esqueci o sobrenome. Marambio, Ernesto Neto e Camila Marambio. Exato. E, bom, esse podcast fala bastante da intersecção da arte visual e de música, e lá vocês têm uma conversa muito interessante que vai muito além, né? Vai na arte como cura mesmo, mas em um momento Ernesto diz que, né, o canto é essencial à vida, que ele canta no interior dele o tempo todo, e a Camila coloca o canto como curativo. Aí eu queria que você contasse um pouquinho, não só pode ser da experiência do podcast ou de outras experiências. Nossa, fazer um podcast foi super difícil. Assim, eu entendi que é um processo muito longo, assim, de desenvolvimento, de edição. Tem aí uma dedicação, enfim, como a do vídeo, né? Como a desse lugar do cuidado, mas eu amei também ao Ah, mesmo que bom. Eu também estou amando, eu estou aqui ainda também tateando. Esse é o nosso nono podcast. mais. E esse processo da plataforma crítica da Oficina Brenan foi no início assim, de uma ressignificação da instituição. Eles chamaram a Júlia Rebouças, curadora, e eu, para, enfim, pensarmos juntas assim propósitos, intenções, desenvolvimentos, construção de pensamento, comissionamentos e elaborações em torno do projeto, né, e da prática do Brenan e da prática da oficina como um todo. A gente pensou 3 eixos, né, que era natureza, cosmologias e território. Tá. E a partir desses 3 eixos a gente fala tanto da várzea, que é onde a oficina está localizada em Recife, tanto da prática do Brenan e do que ele estava trabalhando ali, quanto de relações simbólicas assim da obra com o entorno, e tanto da mata também, né? Que é uma região super forte ali dentro do espaço da oficina, tem cachoeiras e matas e, enfim, uma força que fala também. Então, a gente fez esses comissionamentos. Então, foram 3 falas que estão no YouTube, uma para cada eixo, 3 podcasts, um para cada eixo, 6 textos, 2 para cada eixo, e a gente, assim, foi renovando um pouco a visão, né, da prática, da oficina, de tudo isso. Eu colaborei com eles 1 ano e meio, mais ou menos. Aí depois, enfim, ficou nítido que faria muito mais sentido a equipe curatorial estar formada também de pessoas que são daquele território, que Sim. falam a partir daquele território. E aí eu encerrei a plataforma e continuo muito próxima e acompanhando os processos, mas não mais junto. E esse podcast do Neto e da Camila foi um exercício de muita libertação, assim. Ele é muito. Porque normalmente você, sei lá, eu escrevia os roteiros, aí tinha isso, aí tinha aquilo, e ali não existia limite, não existia contorno. Era um encontro que nunca tinha acontecido. A Camila Maramba é uma curadora chilena
que tem uma pesquisa muito potente no sul do Chile em relação às relações humanas e não humanas. Enfim, ela faz uma pesquisa toda sobre musgos e líquens e, enfim, desenvolveu uma língua para se comunicar com castores. É uma pesquisadora assim, que eu acho uma super referência. A E o Neto e comparação ela... maravilhosa que é em portunhol, né? Ela já começa com uma língua própria, livre. Totalmente. E eles não se conheciam. Então, foi o nosso primeiro encontro foi naquele podcast. Que E eles ótimo. se amaram, assim, e existia um lugar ali que era realmente dessas duas entidades se encontrando, assim. Sim. E foi muito bonito, assim. É, E, o podcast é curto e super potente, eu ouvi ele todo, é ótimo. e E essa perspectiva do canto, né, ela é uma... eu acho que assim, é uma perspectiva realmente que no trabalho do Neto está ali o tempo todo. é muito mais abrangente que só o canto, mas no dele, né? É o ritmo, assim, né? Eu trabalhei com o Neto pela primeira vez na Pinacoteca, depois de novo na oficina, depois escrevi um texto para a última exposição dele na Carpintaria, e a gente está desenvolvendo um vídeo juntos, assim. Então, já são 4 anos aí de colaboração. E realmente tem um fluxo de pensamento e um ritmo que são... que tudo vai nesse lugar, né? É um outro jeito de pensar, que não é tão racional ou no sentido de que realmente é rítmico. Acho que essa é a Sim, chave. tem uma potência. Bom, e ali na programação que você fez na Pina era isso, né? Era corpo, era ritmo, era voz, era essa interatividade, era tudo isso, né? A exposição era potente. Eu não tive oportunidade de estar na programação pública, mas imagino, né? Já eram possíveis ações sem a presença da programação, né? A própria exposição já propiciava isso, que já era uma experiência completa mesmo, com a programação, então, os É. instrumentos e tudo mais. Eu adoro fazer programação pública. Inclusive, na ARPA, a gente vai ter uma roda de congada, Ai, que maravilhoso, olha aí. com o trabalho da Mabi Betônico e uma fala depois com as mestras e as lideranças da congada. Nada. Fabi, que é um pesquisador, eu vou fazer a mediação. Para mim, esse processo assim, começa de ativações e programação pública na Bienal, na 32ª, em Certeza Viva. Ah, Eu coordenei a programação pública e foi um momento de entender isso, assim, era o teatro oficina fazendo exercícios corporais em relação à obra, sentindo elas de outra forma, andando de costas, fazendo teatro, né? uhum. E aquilo foi muito formador para mim, assim, eu já participei de um coletivo de dança, né, ou de pensamento a partir da dança, que era o Terreiro Coreográfico, também uma vertente do teatro oficina. Tá. E durante 2 anos eu colaborei com eles, a gente dançava embaixo do viaduto ali na Rua Jaceguai, no Bexiga. Bexiga, ali perto da oficina. Uhum. Exato, bem na frente. E foi muito formador enquanto pensamento, essa sensação de que você não é uma cabeça, você não é uma fala, você é um corpo que sente. Você pode sentir uma obra, você pode querer dormir nela, você pode querer abraçar ela. E essa sensação do eu não posso, eu não toco, eu não devo, é exatamente o que eu estou querendo inverter nessa experiência da harpa, né? Sim, Da arte em campo. Até tem uma obra do Marcelo Cidade que também é sobre isso, assim, são estruturas modulares urbanas que as pessoas reconhecem, que são normalmente usadas para se, sei lá, botar na estrada, encaminhar caminhos e tal, e ele posiciona elas de uma maneira totalmente outra, e você é convidado ali a lidar com aquilo como você quiser. Se você quiser morar ali dentro, você vai morar ali dentro. Então, assim, andar no fluxo, no contrafluxo, não andar, correr, tá lá. exato. Então, essa experiência do corpo na exposição é uma coisa que me interessa muito, assim, de propiciar outras experiências e vivências ali dentro. E o Curabracuраté foi, enfim, um sonho de execução para mim, assim, porque era isso, a gente começava o dia com uma prática de meditação,
fosse ela um canto, ou uma prática conduzida, ou tocar tabaco, enfim, uma prática coletiva. Aí depois a gente ouvia uma pessoa contando sobre alimentos, sobre trajetória de vida, enfim, uma perspectiva afro-indígena bem forte, que, enfim, são as bases do desenvolvimento daquele projeto, né? Sim. E aí a gente tinha um momento de comer junto. Eu amo. Olha, A gente comia junto. Quem fez a comida foi a EBE, Escola Brasileira de Ecogastronomia. Elas são maravilhosas. A comida era servida numa folha de bananeira, a gente comia junto. E você comer junto num contexto, qualquer contexto cultural, assim, por isso que é isso, ouvindo você falar da minha bio, assim, realmente, eu estou falando de práticas culturais, sabe? Não são, não estou falando só de arte contemporânea, sim, sim. não trabalho só com arte contemporânea e não me interessa isso, sabe? Eu gosto muito de arte contemporânea, minha formação é essa, mas eu preciso ver isso em relação a outras coisas. E também, né, colocar a arte contemporânea num lugar de poder ser absorvida e de sair da parede, né? Então, isso é muito, muito formador, muito especial, é forte. É um Né? pensamento de não separabilidade, sabe? Então, nesse processo do Neto era isso, a gente comia junto, a gente dançava junto, a gente cantava junto, a gente tocava junto, a gente respirava junto, a gente plantava junto, e era essa a proposta, assim, foram 5 encontros muito especiais, assim. Teve, enfim, da Preta Rara aos Os Guarani, enfim, Mãe Celina de Xangô, enfim, foram grandes aulas ali, assim. A Cris Taquá e o Papá Guarani desenvolveram o pensamento do projeto junto, assim, assinam de alguma forma também essa Tem curadoria. essa parte. Uhum. Foram presenças super importantes. E é isso. O papai e o Lucas Canavarro, enfim, outra equipe, estão editando o vídeo agora desse projeto. Vai sair. Então, também isso que eu ia dizer isso, porque, claro, é um programa público, estava aberto, mas ainda são muito poucas as pessoas que podem ser impactadas por uma questão territorial, por uma questão do tamanho do museu, por uma questão do que é. E aí esse registro também é importante para que as pessoas possam, né, compreender, absorver e participar aí de alguma forma. Nossa, com certeza. Com certeza. Bom, eu não posso deixar de perguntar, de te pedir para falar um tanto do Solar dos Abacaxis, que é uma potência de projeto, é um projeto muito especial, e aí também, né, ele impacta muito o Rio de Janeiro, impacta um tanto desse eixo São Paulo-Rio. Eu já tive a oportunidade de colaborar, de estar em projetos, né, quando a gente esteve aí com o Tinta Preta no lançamento do disco. Mas queria que você contasse um pouco, porque eu acho que o Solar claramente vê também a arte como transformação social, como abrangendo muita coisa, tem muita coisa interessante aí para ser dita e sabida. Totalmente, assim. O Solar eu adoro, porque ele é um projeto que você não pega, sabe? É, Eu acho que a gente é festa, tem gente que acha que é isso, tem gente que você nunca pega, sabe? Ele vai existindo de várias formas e de vários jeitos e se reinventando o tempo todo, porque é uma instituição, né, o Solar, mas é também um coletivo, né? Então a gente nasce desse lugar, né? Bom, o Solar já tem 7 anos de atuação. Foi fundado em 2015 pelo Bernardo Mosqueira, o Adriano Carneiro de Mendonça, Bruno Baltazar, Ulisses Carrilho, e aos poucos esse núcleo foi mudando, vieram outras pessoas, depois mudou, e eu, enfim, fiz a minha primeira colaboração oficial com o Solar em 2018, mas já tinha desenvolvido alguns projetos antes, em 2017 e 2016. Então, em 2018, eu assino com o Bernardo o Somos Muitos, que foi o Manjar, que é uma exposição, festa, troca, mas que tinha um programa pedagógico super lindo que foi desenvolvido com o Instituto Todos na Luta. Então, o projeto começava de dia e foi um dia antes do segundo turno das eleições de 2018. Nossa. Um momento de plantar sonho, assim, e de firmar coletividade muito importante, assim. Então, a gente começou com as atividades com as crianças à tarde, elas fizeram a ação lá do Bote da Jararaca, que é
enfim, um projeto lindo. Depois elas montaram algumas obras com a gente, escolhendo posições dos trabalhos, pensando a partir deles. Depois fizeram uma atividade com Cólera Alegria, e era uma exposição cheia de coletivos, assim. E aí, à noite, teve a roda de samba, a URE, que é uma roda de samba lá de Madureira, que foi a primeira vez que eles colaboraram com o Solar, e desde então, quase todo Manjara eles estão lá. E foi catártico, assim, muito forte. Um ano depois, o Bernardo foi morar fora e me chamou para ser curadora fixa do Solar, em 2019. Aí eu fiz uma primeira exposição sozinha, depois eu assinei outra exposição com o Denilson Baniwa. Baniwa, sim. Chamava Reconhecimento. Foi também um movimento muito importante assim, para a arte indígena contemporânea, e desde então a gente segue um projeto curatorial que pensa a partir dessa ética do cuidado também, sabe? Então, acho que quase todos os nossos projetos desde então tiveram presenças indígenas de diferentes formas. Acaba sendo cada exposição que vem, né, que ensina um legado, que fala de um contexto político, que fala do que você está vendo, se mantém na instituição de diversas formas. E aí, 2020, pandemia, Sim. A gente não sabia muito o que fazer e a gente se reinventou criando um fundo colaborativo, que a gente desenvolveu 3 projetos sozinhos, que era o Para Nossos Vizinhos de Sonhos, depois o Local da Ação e depois o Intu, que eram projetos em que a gente apoiava artistas. A gente começou a trabalhar muito com esse pensamento de distribuição de renda, assim. De falar nesse O momento que a gente fez o quarantine aqui desse lado. Exatamente. Enfim, similaridades de pensamento, né? Que foi uma reimaginação desse modelo econômico. Como é que a gente poderia se ajudar num momento tão tenebroso? A gente já vinha, né, mundialmente tenebroso, e no nosso Brasil ainda com esse desgoverno mais ainda. Nossa, total. Fico pensando assim sobre o trauma coletivo e o trauma político, que foram esses anos. E o Solar se posicionou dessa forma, falando, cara, vamos ajudar artista e potencializar processos de criação, né? Então, a gente fazia acompanhamento, conseguia dar um dinheiro que fosse pouco, mas, assim, pagava um boleto, sabe? Segurava a onda. E foi muito nessa prática de cuidado que a gente se fortaleceu. E aí a gente desenvolveu uma metodologia nas feiras também, que é o Afluente. Depois a gente já criou o Insurgir e o Levante, mas que são projetos que têm a mesma pauta, que é basicamente a gente participa das feiras como instituição, a gente convida artistas mais consolidados, menos consolidados no mercado, os artistas escolhem quanto querem receber, de 0 a 100% na venda, e uma porcentagem do lucro a gente doa para instituições de luta no Brasil, assim. Às vezes escolhidas pela gente, às vezes indicadas pelos artistas, mas é uma maneira, exatamente como o Quarantine, assim, da gente estar... Cuidado coletivo. Cuidado coletivo, estar no mundo como a gente acredita, firmar nossa posição nesse sentido. Então, o Solar realmente tem sido um exercício curatorial, investigativo, criativo, artístico e ético, assim. Continuamos fazendo festa. Exatamente. E, de quebra, ainda tem as melhores festas de tempos em tempos. Ótimo, por que não? E as festas, normalmente, também, né? Dão oportunidades para os coletivos e mostram arte de outras formas. E sempre teve essa coisa da não separabilidade no Solar também, né? Que tem a ver com aquilo que eu estava falando, de não separar o corpo da cabeça, a arte das práticas culturais, enfim, que sejam. E o Solar tem essa perspectiva, assim. Não tem lista de artistas com obra, lista de pessoas que tocam, lista de pessoas que cozinham. É tudo uma lista só. Está contribuindo, como um artista está, como quem é DJ está, e isso é uma gira que só acontece com todo mundo, né? Então, tem essa potência, assim. Muito bom. E também, aqui na sua lista de muitos projetos, eu vi que você tem um projeto com chama Casa Colorida? Você vai fazer uma Escada, exato. experiência de curadoria.
Eu estou fazendo agora. Já Tá tá, já acontecendo. está acontecendo. Começou, vai ser um mês, em maio, né? São dois encontros por semana. Está sendo muito legal, assim. Eu tive algumas experiências com residências, né? Colaborei com o Lastro, que é uma plataforma criada pela Beatriz Lemos, já tem uns 15 anos o Lastro. E com o Lastro eu viajei para Bolívia e para Guatemala. Participei de processos de residências que foi muito formador para mim, inclusive a minha dedicação, o meu encontro investigativo na América Latina acontece por essa porta, né? E que eu começo a entender quem eu sou e de onde eu posso falar e sobre o que, né? E, e o que me toca de verdade, o que faz meu corpo bater, assim. E depois eu tive algumas outras, né? Eu fiz uma residência em Dubai, que era com a Fê Brenner. Depois em eu fiz uma no interior do Rio, que era só com artistas que trabalham com costura. Depois eu fiz a residência do Pivô com artistas no ano passado. E aí, esse ano é a primeira vez que eu faço uma residência para curadores, né? Então, isso que era esse o meu ponto, né? Ela não é comum a residência para o curador, a residência é sempre o artista, né? E achei muito interessante aí Está sendo muito lindo, assim, porque é um grupo muito diverso, de pessoas do Brasil inteiro. Tem gente É, de e também Pernambuco. essas coisas remotas, também é claro que é legal estar fisicamente junto, mas o remoto, essa facilidade propicia um encontro, né, improvável de pessoas de diferentes. Exato, sul da Bahia, Mato Grosso do Sul, enfim, vários lugares, então acaba sendo um grande espaço de aprendizado coletivo. E eu acho que a diferença da residência e de um curso, por exemplo, né, são propostas diferentes, mas eu fiquei me questionando isso na preparação, né? Sim, Mas claro. o que faz disso uma residência? Aham. Porque o residência a gente também vê, né? A residência artística é isso, para onde eu vou, estarei, né? E não se vai, mas como vivência, é uma residência, né? Vocês estão num outro. Exato. E a ideia é a gente construir algo juntos, assim, juntos. Então, estamos nesse processo. A gente fez vários encontros já de apresentação, de exercícios, de sonhos coletivos, de escritas intuitivas. Convidamos o Bernardo Mosqueira para vir falar em um dos encontros. Eu falei de 2 projetos em outro. Cada residente falou do seu projeto também. E a partir de agora a gente vai desenvolver um projeto juntos, assim. E eu não sei, não necessariamente realizar esse projeto, mas desenvolver ele. Eu tenho um lugar prático aí, sabe? Claro, exato. É o que É traz. muito gostoso. E está sendo lindo, porque de fato a gente está inventando coisas que não existem. A gente não vai fazer uma exposição, Claro, nem. num cubo branco com quadros na parede, não é isso. Exato. As notícias virão, assim, está sendo um grupo muito forte, estou amando. Olha, que bom. Você aprende, né? Você se renova, você muda de perspectiva, muda de ideia, você se constrange, depois você se fortalece, sabe? Exato, eu tive uma experiência de grupo que foi até no tempo que eu morei em Lisboa, e que para mim foi completamente nova, e era ótimo que era isso, eu era a única não artista do grupo, era um acompanhamento, Lá com a Cris? exatamente, no Now Here, com a Cris e com a Marilá, ainda era um tempo que a Marilá estava em Lisboa, e Uhum. foi engrandecedor, formador, e uma troca muito boa, e que em muitos momentos, assim, às vezes eu passava 3 semanas que eu estava só ouvindo, né? Também é importante você ouvir para aprender e se colocar, é muito. Nossa, Júlia, muito. A escuta tem sido a grande ferramenta mesmo. Então, para mim foi muito interessante. Eu venho de um, né? Eu estou com a arte por paixão, estou na arte com a arte há um tempo, mas eu vim de um mercado de produção, um mercado muito apressado, muito corrido da produção executiva, de fazer as coisas acontecerem e tal. E a minha grande paixão pela arte também é essa não pressa e essa oportunidade de troca, né? Que eu acho que é deste setor, assim, aí não chama ele de arte contemporânea, não tem a separabilidade, mas é dessa oportunidade da arte, né, como um todo, e projetos como o Solar, ou como, né, de repente, a residência não ser mais só para o artista, é parte
né, dessa abrangência, dessa inclusão. Nossa, total. E eu, como curadora, já fiz algumas residências, assim, essa última que eu fiz no México. Então, você acabou de... Então, foi um processo que eu fiz com meu companheiro, ele é fotógrafo e trabalha com cinema. E aí a gente desenvolveu um projeto juntos, assim. Então, a gente fez um trabalho sobre as produções com as mãos. O que se faz com as mãos, né? E o que pensa quem faz com as mãos, né? A partir dessa ideia de uma separabilidade colonial também, aquele que pensa, aquele que faz, né? E aí a gente foi encontrando pessoas que trabalhavam, sei lá, com tear, com fibra de agave, com tortilha, com trança de cabelo, enfim, uma série de fazeres. E a gente escuta essas pessoas falando sobre o que elas quiserem, sobre política, sobre poesia, sobre a história da vida delas, sobre o trabalho delas também, mas sem um espaço de redução, sabe? Ampliando essa escuta para o que tiver que ser, assim. Só que a gente trabalha majoritariamente em áreas rurais, porque é onde esse tempo que você está falando acontece de verdade. Na arte, eu sinto que ele pode acontecer, mas Sim. não é sempre que ele acontece, porque existe a instituição, a cobrança, a pressa, o mercado, várias esferas que não tem nada de uma temporalidade outra. Mas eu sinto que, sem querer idealizar o rural, nem nada disso, assim, mas existe um outro tempo. Outro tempo, sem dúvida, tem razão. Exato, porque é relativo, né? Eu vindo da produção executiva de um capitalismo da moda, encontro na arte um meio termo, mas se a gente comparar assim, realmente, sem dúvida, estamos falando de um tempo muito mais conectado com, né, com o que a gente foi nos nossos antepassados, né, em tudo, né? Desde o convívio com a... E o que a gente pode ser, né? O Reconexões também, né? Esse projeto da Bolsa das Arteiros, ele é um projeto sobre tempo. Eu falo dele o tempo inteiro, sobre como ele é uma dobra no tempo, assim. Porque o tempo das mestras, o tempo das mulheres da terra, sabe? Tem até uma fala que recentemente uma preta velha me contou, numa gira, que ela falava assim: o tempo ele não é nosso, né? O tempo ele é da terra. Ninguém tem tempo, nem existe. Então eu acho que tem uma força muito grande em exercitar essas outras temporalidades, sabe? E no México foi isso, a gente chegava, perguntava, as pessoas diziam onde essas pessoas estavam, ou nos apresentavam alguém, sei lá como, sabe? Uma coisa muito fluida, a gente chegava nessas pessoas, pedia licença, marcava um horário e passava um dia com cada um. Não tinha essa coisa de 2 horas aqui, 2 horas ali, eu tenho que sair, eu tenho que sair. Você tem que ficar, sabe? Porque o tempo da escuta é esse, você não pode ter pressa de escuta. Sim, você vai escutar no tempo que tem que ser, né? Não é nem o tempo deles, é o tempo que tem que ser. Exato, exato. E às vezes era super rápido, às vezes demorava o tempo inteiro, mas é uma relação realmente humana, sabe? Que eu acho que a gente pode priorizar nas nossas práticas e trazer isso para o dia a dia, trazer isso para a relação curatorial, assim, no sentido de qual o tempo que você dedica, né, a um processo, a um colega, a um artista, né, ao desenvolvimento de um projeto. Então, eu nem sempre consigo, né? Eu acho que não tem idealização nenhuma aí, mas quando eu me desloco, eu sinto que isso acontece. E o Reconexões foi isso, o projeto do México, que chama Seres, foi isso também. E fica o aprendizado, assim, às vezes a gente esquece, aí volta, aí se policia, aí vai de novo, né? Mas, assim, eu digo que é esse tempo onde... o tempo dos quintais, sabe? O tempo dos pinheiros, o tempo... o tempo da galinha andando em volta dos gatos, sabe? Assim, acho que tem uma sabedoria aí. Ai, que maravilha! Delícia de conversa.
Olha, esse tempo dedicado para a nossa conversa também é um tempo de aprendizado para mim. Esses podcasts têm sido isso, oportunidades de conversar, de parar por um tempo, de desligar todas as notificações, entrar nesse Zoom, prestar atenção, trocar e aprender. Ah, Júlia, já é muito bom, né? Então, super obrigada. Foi um prazer receber, escutar e aprender. Nossa, obrigada a você, muito bom. Esse exercício é maravilhoso também, da gente se ouvir e ir por caminhos e ver os rios que percorreu, e, enfim, e sentindo um pouco isso tudo, e sua escuta também muito generosa. Que isso ressoe em quem estiver. Muito obrigada e até breve. Um beijo grande, Júlia. Jo, obrigada. Esse podcast foi produzido pela 55SP e apoio de produção Preta.